Olá! O que é meu? Que tipo de livro é esse? Uma biografia? Um ensaio sociológico? Um ensaio político? É isso que nós vamos descobrir hoje. Olá! Eu sou Antônio Sampaio Dória, escritor. Este livro aqui, A Virada de Tia Anastácia, é meu último livro, em que eu discuto o racismo. Agora vamos falar desse livro aqui, que foi lançado com um grande estardalhaço, porque ele já foi vendido para muitos países. Então, fiquei curioso, não entendi bem realmente a proposta no início, porque é uma biografia, mas não é literatura, não está dentro dos livros de ficção, mas também não sei se poderia ser considerado ensaio político, enfim. Nós vamos analisar isso aqui. Mas a qualidade inicial que a gente percebe é a seguinte: este autor, o José Henrique Bortolucci, escreve bem, inclusive fazendo referência à própria escrita. E isso é muito interessante, quer dizer, ele tem a consciência das palavras. Mas logo no início ele mostra que não vai facilitar o entendimento desse livro para a gente. Porque ele diz o seguinte: ele vai falar do pai dele, que é um caminhoneiro, que foi um caminhoneiro, que agora está muito idoso, está com problemas de saúde, e a gente entende que ele vai falar de um ponto de vista sociológico, mas enfim, é o pai dele, então alguma emoção tem que estar presente. Ele começa dizendo que ele é desafiado pelo silêncio das fontes, o apagamento de registros daqueles que constroem o mundo, que escrevem suas histórias com mãos e pés, com palavras ditas e cantadas, com suor e a pele marcada. Quer dizer, os trabalhadores, que nem sempre registram o que fazem, que nem sempre tem uma foto, que nem sempre tem uma carta, então não tem muitos registros. Por outro lado, ele diz: isto não é uma biografia, apesar da minha curiosidade, não se trata de trazer à luz a verdade dos fatos. Como você vê, ele quer confundir a gente, porque a gente não sabe bem onde está pisando. E ele também diz que a vida do pai é uma vida que desafia esta fixação pela unidade e pelo sentido de uma existência que é natural das biografias. Por quê? Porque também, como uma classe trabalhadora, muitas vezes essas pessoas não veem a sua vida como um sentido, como uma coisa totalmente amarrada. É mais, na minha opinião, uma vida que vai se deixando levar pela história. E a visão de história desse autor é de esquerda, o que não é muito surpresa. Só que a gente fica em dúvida: será que ele vai falar desta vida sem dar um sentido único para ela, como acontece nas biografias? Porque é muito difícil você escrever um livro sem tentar amarrar as coisas. Bom, aí ele vai contar a história dos pais e dos avós dele, que vieram da Europa como imigrantes italianos e espanhóis, principalmente italianos, e vai dizer que sim, eram trabalhadores, pessoas muito simples, mas que tinham benefício da cor branca, não eram negros. Ele chega até a dizer que existe um salário público e psicológico dos brancos. Mas isso é uma citação, porque esse livro tem muitas citações. Se você pensar, hoje em dia, isso não é muito comum, você escrever um livro com muitas citações, mas aí entra um pouco na questão sociológica, de um ensaio. Casar-se com uma pessoa mais pobre, sem propriedade de outra origem europeia, era condenável. Casar-se com uma pessoa negra era inconcebível. Mas, como ele vê, ele fala: a minha família tinha suas vantagens, mas ele vai contar a história de uma família com muitas necessidades, com muitas dificuldades, não apenas a vida do pai dele, mas de outros caminhoneiros que o pai conhecia, que queriam enriquecer e não conseguiram enriquecer ao longo da sua vida. Não conseguiram juntar nada. Aí o pai dele, inclusive, disse que teve um amigo que conseguiu ficar rico, mas morreu muito cedo. Muitos amigos do pai morreram muito cedo. E quando a avó dele está morrendo, o pai fala assim: ela não vai deixar nada. Aí ele percebe que o pai está falando dele mesmo,
porque ele também não vai deixar nada para os filhos. Quer dizer, eles tinham esse objetivo, essa classe trabalhadora de ter alguma coisa, de ter alguma prosperidade, mas no Brasil não tiveram. Aí ele vai contando a história do pai, que morava, quando nasceu, morava na roça, numa propriedade rural, só estudou até a 4ª série, aí teve que trabalhar na lavoura, aí depois começou a dirigir tratores, caminhões, e aí não parou mais de dirigir a vida inteira. Foi a vida inteira um caminhoneiro. E ele vai contar um pouco desse background familiar, o que não é uma grande surpresa. Por quê? É uma família tradicional, católica, patriarcal, tanto que o pai não teve a preocupação de se casar cedo, o pai se casou tarde, até o casamento o pai frequentava bordéis, mas a partir do momento que o pai se casa e tem filhos, esta vida de caminhoneiro passa a ser muito ruim para ele, difícil, porque ele estava sempre longe da sua família. Para manter essas viagens pelo Brasil, era preciso tomar rebite, uma espécie de droga além de outras. E aí ele diz o seguinte, o pai dele tinha uma ética familiar que era a seguinte, não seja um vagabundo. Mas aí tem um momento em que esta história do pai vai se casar com a história do Brasil e com a visão que ele próprio tem do Brasil. Pelo seguinte, houve a construção da Transamazônica na época da ditadura militar, nos anos 70, que era um projeto de exploração da Amazônia, de fazer uma rodovia que atravessasse a Amazônia. O pai trabalhou na construção desta rodovia. E o pai conta as histórias envolvendo a rodovia. Então a gente vê que tudo o que aconteceu naquela época foi a mesma mentalidade que se repetiu aqui nos últimos anos, porque nós tivemos um governo militarizado. Mas eu gostei desta parte porque a maneira como ele apresenta isso foi nova, foi diferente. Ele diz, por exemplo, a terra da Amazônia é fértil por causa da floresta. Mas a partir do momento que os agricultores vão para lá, destroem a floresta, plantam alguma coisa, ela deixa de ser fértil. Então, no começo, ela produz muito. Em seguida, ela declina muito. O que acontece, então? Eles vão tendo corredores de devastação, porque eles vão avançando, e ao longo desses corredores é que vai ter o garimpo ilegal. Mas, por exemplo, essa questão de explorar a madeira, é na época dos anos 60, 70. E o próprio governo militar incentivava que as pessoas, principalmente do sul, fossem para lá para colonizar a Amazônia. Olha o que eles diziam. Toque sua boiada para o maior pasto do mundo. Ou então, ninguém segura este país, dizia o Médici, um presidente militar. Aí ele diz uma coisa que eu achei muito engraçada, olha só. Na Amazônia, os forasteiros fundaram vilas e cidades com nomes bíblicos, uma sucessão de Canaãs, terras prometidas, novas Jerusaléns. Quer dizer, para eles era a terra prometida. E a partir daí, a gente vai vendo a diferença de visão do pai e a visão dele. O pai diz o seguinte, lá naquela época, anos 60, 70, o povo que estava invadindo matava esses grileiros aí, garimpeiro. Mata só para ver o cara cair. Mata e mata. Aí o filho diz, uma coisa muito mais erudita. Sob o olhar do colonizador, a Amazônia e os seus povos são o coração das trevas e a rodovia é o rio por onde pode escorrer a civilização e os lucros. Então qual é o resultado disso? É o resultado que chega até os dias de hoje. Aquela Dorothy Stang, que foi morta lá em 2005, o massacre na cadeia de Altamira em 2019 e as mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips apenas um ano atrás. Ou seja, a mentalidade que foi levada para lá, na Amazônia, naquela época, nos 70, continua até hoje. É matança. E aí o autor faz mais um link, dizendo que ele estava dando uma aula, aqui em São Paulo,
falando de um texto de março, quando aconteceu aquele dia 2019 que o céu de São Paulo ficou preto, como se uma nuvem de poeira baixasse aqui. Ele diz que isso é o resultado da queima da floresta amazônica. É o link que ele faz. Quer dizer, nós estamos vivendo o faroeste hoje, só que 200 anos depois do faroeste nos Estados Unidos. Bom, indo para o final, existem dois assuntos principais. O câncer do pai e coisas que ele diz, que ele revela sobre si mesmo, o autor. Bom, o câncer não é nada agradável você ler sobre câncer, mas ele faz aquilo que eu falei, ele fala muito das palavras utilizadas, dizendo o seguinte: a cada campo novo, é um campo novo de vocabulário que você adentra, que você tem que aprender. E os médicos não estão dispostos a ficar explicando tudo, pelo contrário. Muitas vezes os médicos ficam ofendidos quando você começa a perguntar muito. Ele fala do câncer como uma imensa floresta de saberes e silêncios, e que o corpo passa a ser um texto a ser interpretado. Mas aí vem uma coisa muito interessante, que ele diz que é um fosso biográfico. Por quê? Porque ele, como filho de pessoas muito simples, começou a ir muito bem na escola, foi progredindo e mudou de classe social. Então existe uma diferença de classe entre ele e o pai dele. E aí ele se coloca como a esquerda universitária e faz um meia-culpa. Por quê? Eu vou ler aqui. Nossa frágil escuta e do escasso diálogo com os membros das classes populares, a típica aversão das elites em entender os trabalhadores em seus próprios termos e não como projeções de nossos conceitos. E também fala outra coisa interessante. Ao explicar ao meu pai que eu estudava no doutorado a política em torno da arquitetura e da habitação popular, ele ordenou sem rodeios: fala para ele que os pobres merecem ter casas maiores. Então ele revela aqui toda essa distância, mas dá para sentir a dor envolvida aí. Porque assim, primeiro que o pai estava achando que ele poderia mandar alguma coisa, mudar esta realidade. E ele percebe, até mesmo escrevendo este livro, que há este fosso, há esse abismo entre ele, como esquerda universitária, e a vida real de um trabalhador, que é o pai dele. Então aí é óbvio que nesse livro tem muitas questões de pai e filho, coisas que o pai fala para o filho, que o filho fala para o pai, a questão da diferença de classes dele agora. E no final tem uma coisa que eu achei meio duvidosa, que é você falar da realidade política atual. Por quê? Porque a realidade política é muito complexa. Então você falar sobre isso rapidamente, você não vai conseguir dar uma visão que realmente vai ser convincente. Por mais até que eu concorde com a visão dele. Mesmo assim, ele diz algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele fala muito do câncer do pai dele, que tinha que fazer várias cirurgias ou exames, coisas muito difíceis. Aí ele fala do Bozo. O Bozo que gostava de exibir as suas cicatrizes numa cama de hospital a todo momento, como se fosse um herói de guerra. Inclusive ele faz um paralelo aí com um franquista da época de Franco na Espanha, que fazia e falava coisas muito parecidas. Então, veja, aquele que se exibe suas cicatrizes, mas que por trás tem uma pandemia com 700 mil mortos, a isso não interessa falar. Quer dizer, essas cicatrizes acabam sendo uma cortina de fumaça para os problemas do país, problemas reais que nós enfrentamos. Que é óbvio que para ele o que importa são as cicatrizes dele, não são os 700 mil mortos. E ele vai fazendo seus links. Por exemplo, o câncer também segue uma lógica colonial, ocupa territórios que não são dele, nutre-se da matéria viva e se deixado a sua própria sorte, mata o hospedeiro e então morre junto dele. Quer dizer, ele está comparando o câncer ao que aconteceu e está acontecendo ainda, de certa maneira, na Amazônia. Essa ocupação
destrutiva que vai destruindo o próprio corpo do paciente. Então essa foi minha opinião, mas assim, esse livro, se considerado como um ensaio sociológico, eu não posso opinar e dizer que ele é um bom ensaio sociológico ou não, porque eu não costumo ler ensaios sociológicos. Estou falando como um leitor comum que gosta ou não gosta de um livro, mas obviamente faz uma interpretação também do que está lendo. Como eu falei, essa parte política no final fica faltando, porque aí parece que ainda precisaria dizer muito mais. É um livro de 144 páginas, com todos esses assuntos que eu falei, quer dizer, uma mistura muito grande de assuntos. A gente fica em dúvida por isso. Tem muito a ver, eu achei, com Annie Ernaux, porque ele fala das coisas com uma perspectiva meio distanciada, de quem analisa os fatos, fala dos fatos históricos, e a emoção que existe, a gente tem que adivinhar na maior parte do tempo. O pai dele aparece aqui numa foto, a gente sente simpatia pelo pai dele, pela história do pai dele, que conta vários casos, até mesmo conta de um ET que ele viu. Agora, como eu falei, a parte política, por exemplo, se você vai dizer que a gente estava no regime fascista, eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui, Fascismo Eterno, do Humberto Eco, que tem várias características do fascismo que ele aponta, e eu disse, olha, dessas 12 características, 9 se aplicam aqui ao Brasil atual. Quando você fala de uma situação política meio por alto, a sensação é de uma coisa incompleta, pelo menos para mim. Agora, como conclusão, eu vou ler aqui algo muito interessante que ele disse. Migrantes de classe, ou seja, ele é um migrante de classe, costumam ter talento para análise social, o que raramente compensa os custos pessoais de habitar esta condição cindida. Quer dizer, ele se sente dividido por estar numa classe diferente da classe do pai dele agora, ele se sente culpado por isso, dá para sentir, de certa forma, mas é o que ele tem a nos oferecer. A verdade que ele tem a nos oferecer é essa. Então, espero ter explicado um pouquinho do que é esse livro. Volte a semana que vem para mais um vídeo. E não esqueça do seu joinha, que é muito importante para mim.